Campinas deve movimentar aproximadamente 390 milhões em vendas para o Dia dos Pais em 2025. No Saúde Agora, o oncologista Davi Pinheiro Cunha fala sobre as medidas de prevenção do câncer coloretal. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 31 de julho de 2025, último dia do mês. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. 978293776. Ou você tem uma outra opção para poder enviar a sua participação, que é pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pega o celular agora para você ver que dá certo. Já faz o teste e já manda essa mensagem. Você vai abrir a câmera do seu celular e apontar para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque o Dia dos Pais está chegando daqui uma semana e a data deve movimentar 390 milhões de reais no comércio da região metropolitana. Faltam poucos dias para o Dia dos Pais e muitos ainda em Campinas estão deixando a compra do presente para a última hora. Apesar de muitos já saberem o que comprar e quanto gastar, a aquisição ainda não foi feita. Rapaz, ainda não comprei não, mas eu estou avaliando para ver um valor bom aí para me comprar para ele, né? Acho que eu vou dar uma roupa, né? Um investimento para ele, uma roupa. O pai é muito importante todo ano, né? Mas a gente tem que dar uma atenção especial para ele no dia dele, né? Ainda não comprei, mas eu estou com planos de comprar. Até porque, né, é uma data muito importante. É o meu pai e, tipo assim, representa muito na minha vida. Estou avaliando ainda os preços para ver direitinho, né, e comprar. Estou pesquisando muitas opções, né, analisando bem o que eu posso dar para ele, pesquisando o preço e é isso, pesquisando de mercado. O importante é presentear, mesmo com simples, né, mas demonstrar aí com um presente é muito interessante, importante. O varejo da RMC, a região metropolitana de Campinas, se prepara para uma das principais datas do segundo semestre, o Dia dos Pais, comemorado neste ano em 10 de agosto. Segundo o levantamento da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, as vendas devem movimentar aproximadamente 400 milhões, somando o comércio físico e digital. Nós estamos prevendo um crescimento, né, em torno de 3,40%. Para a região de Campinas, para a região metropolitana, sendo 3,1% só para a cidade de Campinas. Isso deve representar 390 milhões de reais girando na economia. É uma data muito importante que inicia o segundo semestre, já com essa perspectiva de aumento de venda. Roupa, calçados, né, vestuário, eletrônico, que sempre é muito forte, e também o setor de serviços, como restaurantes, tal, por causa dos almoços em família. Para o economista da ASIC, o cenário atual confirma uma retomada gradual do consumo e da confiança dos consumidores. Retoma, nós já estamos um pouco longe aí da pandemia, mas tem muito setor que ainda vem sofrendo o reflexo daquele período todo muito difícil, que alguns setores mais afetados ou não, mas sem dúvida nenhuma vem recuperando e uma perspectiva sempre boa, otimista. De acordo com a ASIC, o ticket médio do valor do presente também vai subir, passando de R$ 135,80 em 2024 para R$ 139,90 neste ano de 2025, o que representa um aumento de 3%. Isso se deve à própria expectativa da data e também pelo momento econômico, porque nós estamos com um nível de emprego ainda muito bom, então tudo isso contribui para toda essa movimentação para essa data dos Dias dos Pais. O lojista tem que estar preparado para isso, né? Isso também pode gerar
uma demanda maior por empregos temporários, então isso é uma boa perspectiva que movimenta a economia, que vai gerar emprego, isso é muito bom, absorve uma certa mão de obra que pode estar desocupada e o crescimento movimenta a economia e sempre é bom para isso. Mário ainda dá algumas dicas para os consumidores para ninguém ter nenhum imprevisto. Comparar preço, analisar, se puder experimentar o produto, ver em loco para ver se realmente é isso que está sendo comprado, se aquilo é o que está entregando mesmo, né? Principalmente se for questão de vestuário, comparar preço, não ficar desconfiado de ofertas muito mirabolantes, né? Ou preço muito baixo, uma condição muito excelente, precisa tomar cuidado com isso e tomando todos os cuidados de uma compra comum para ser a melhor assertiva possível. A Prefeitura de Campinas prorrogou a campanha do agasalho até o dia 11 de agosto. Já foram arrecadados 21.147 quilos de roupas, cobertores e outros itens. São 157 pontos de arrecadação. Lembrando, a Câmara de Campinas está recebendo doações lá na entrada da Avenida da Saudade, número 1004, aqui no bairro Ponte Preta. Todas as doações passam por triagem antes de serem entregues às pessoas em situação de vulnerabilidade. As peças doadas devem ser entregues limpas, organizadas e em boas condições de uso. Então, quem tiver condições, alguma roupa, alguma coberta aí na sua residência, doe se você tiver condições, porque tem muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e a gente ainda tem um frio intenso pela frente durante este mês de agosto. 12:07. Vamos falar sobre emprego agora. Atenção, hein? Você que está desempregado ou disponível para o mercado de trabalho ou quer mudar de área e está insatisfeito, preste atenção. Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, nesta quinta-feira, está com mais de 800 vagas disponíveis. Confira. Há vagas para agente de vendas, alinhador de pneus, atendente de lanchonete, atendente de loja. Atendente de lojas, esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Balconista, carpinteiro, caseiro, conferente de logística, cozinheiro, eletricista, encanador, forneiro, jardineiro, marceneiro e técnico de manutenção industrial. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp Regional Campinas, apresentou a pesquisa de sondagem industrial de julho, realizada com as empresas associadas, abordando as expectativas para o cenário econômico nos próximos 6 meses. Os Estados Unidos é o maior destino das mercadorias exportadas pelas empresas associadas ao Ciesp Regional Campinas, cujo valor acumulado é de 338,6 bilhões de dólares no período de janeiro a junho deste ano. Já as importações no mesmo período pelas mesmas empresas somaram 1,1 bilhão de dólares, o que mostra que nossa regional é deficitária
na relação comercial com os Estados Unidos, seguindo a mesma tendência o estado de São Paulo e o Brasil. Fizemos uma enquete com os nossos associados e 64% deles responderam que terão algum tipo de restrição caso as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos seus produtos entrem em vigor na sua totalidade em 1º de agosto deste ano. 12:00 mais 10 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque olha só, hein? A Fundação José Pedro de Oliveira e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade estão com inscrições abertas para o programa de voluntariado da Mata de Santa Genebra. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de agosto pelo site. Os selecionados vão colaborar com diversas ações, como o apoio às atividades com escolas públicas e entidades filantrópicas, a orientação das visitas abertas à comunidade e a realização de cursos e também palestras. Na inscrição, é necessário que o candidato indique os dias e horários de disponibilidade. É possível participar tanto em dias úteis quanto nos fins de semana. Carga horária prevista é de 4 horas semanais, com período de atuação de agosto até dezembro de 2025. Vamos com as notícias do Legislativo agora, porque ontem a Controladoria da Câmara de Campinas recebeu uma visita técnica de integrantes da Câmara de Montemor. A equipe da Controladoria Geral da Câmara de Campinas recebeu a visita de 2 representantes do Legislativo de Montemor. A controladora interna e a ouvidora da Casa de Leis Montimorense vieram conhecer a metodologia e os processos relacionados à transparência da Casa de Leis de Campinas, que atualmente é referência para os outros órgãos públicos. O Legislativo campineiro possui hoje em dia o selo Diamante, a classificação mais alta do PNTP, o Programa Nacional de Transparência Pública, promovido pela Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. Semana passada teve o pessoal da Câmara de Aparecida aqui, que também estava interessado em conhecer esse processo, agora da Câmara de Montemor, e a gente vai mostrar, assim, é possível dar esse salto, né, na transparência pública, mesmo partindo ali de um ponto mais básico de transparência, com os processos que a gente implementou aqui. Nós estamos num nível intermediário, né, de transparência atualmente, né, e o objetivo é realmente crescer e alavancar o nível, né, chegar a um selo diamante, quem sabe. O portal Transparência é super importante porque ele carrega, né, todas as informações do site, né, do município, tudo que está acontecendo, e acho que isso é importante para a população saber, né, o que está acontecendo na cidade, né, enfim, e poder também cobrar e interagir de tudo que está rolando na cidade. Em 2 anos, a Câmara de Campinas saltou de um índice considerado básico para o nível mais alto de transparência pública, atingindo 95,18% na última avaliação em 2024. Então a gente construiu alguns processos aqui, foi uma força conjunta de diversos setores da casa, que a gente fez isso com o auxílio de um software que chama Redmine, e que nos auxiliou no gerenciamento desse projeto. Então, assim, foi uma força-tarefa conjunta e alguns processos. E esses processos, inclusive, já nos levaram a ganhar algumas premiações que nós participamos, que a gente consegue evidenciar que o processo que a gente construiu aqui, para sair de uma transparência básica até avançada, é um processo replicável, e isso gera, de certo modo, interesse de outros órgãos públicos em conhecê-lo. A ouvidora ressalta a importância dessas trocas de experiência entre as controladorias das câmaras. A gente tinha uma noção do que fazer, mas eles iluminaram, vamos dizer assim, o caminho para a gente fazer certinho. Vamos voltar lá e tentar pôr tudo em prática do que eles colocaram. Frente Parlamentar da Educação, presidida pela vereadora Guida Calisto, apresentou o balanço das ações do primeiro semestre aqui na Câmara de Campinas.
Presidida pela vereadora Guida Calisto, a Frente Parlamentar da Educação foi criada para ouvir a comunidade escolar e aproximar o debate sobre educação das decisões políticas. O primeiro semestre contou com audiências públicas, visitas e reuniões com educadores, especialistas e representantes da sociedade civil. Nós discutimos o perigo com relação à privatização da educação, porque quando a gente vê um serviço que tem que ser público, que tem na sua essência a importância de ser um serviço universal e público, se isso se torna privado, se isso vai para o campo, para as mãos, para o domínio da terceirização, o quanto isso pode virar uma moeda de troca, o quanto isso pode ser sucateado, o quanto isso pode ser um serviço manipulado e não vem atender às premissas de um serviço público, né, da educação pública. Então, nesse momento, a gente discutiu muito sobre isso, né? Sobre a garantia de um serviço universal e público, né? E também a garantia de se ter recursos, mais financiamentos para a educação como um todo, né? Que é uma pasta muito grande, uma pasta obrigatória para todas as nossas crianças que vivem nos municípios, nas cidades. Então, a gente pautou muito essas necessidades. Um dos encontros discutiu as condições de trabalho dos profissionais da educação. Monitoras relataram baixos salários e acúmulo de funções. A frente também ouviu famílias de criança com transtorno de espectro autista, que reclamam da falta de estrutura e inclusão efetiva, com atendimento especializado nas escolas. Uma frente parlamentar de um parlamento municipal, a gente acaba muito se posicionando com relação ao município aqui. Discutimos questões que já vêm há muito tempo sendo pautadas pelos profissionais. Correção de distorções, reconhecimento do trabalho docente dos educadores como monitor de educação infantil, a importância do reconhecimento da educação infantil, que é uma pasta que é de maior competência da Prefeitura Municipal, né, porque o ensino fundamental ainda é dividido com o Estado, mas a educação infantil aqui em Campinas é de competência do município. A importância da gente ter um olhar especializado para essa etapa, também especializada da educação básica, e discutimos as carreiras. A pauta da educação inclusiva. Essa é uma pauta que nos preocupa bastante, porque tem se aumentado cada vez mais o número de crianças atípicas que vêm sendo matriculadas das nossas escolas. Eu fico muito feliz com isso, porque é um direito e é uma luta histórica das pessoas com deficiência, das crianças autistas, com TEA, com TDAH, enfim, com todos os, né, atípicas, porque a gente entende que a inclusão ela é um elemento extremamente importante para a gente poder garantir o desenvolvimento desses alunos com deficiência, eles precisam ser incluídos. Mas o que a gente vê no município é muita dificuldade, principalmente com profissionais e a estrutura dos nossos equipamentos educacionais de atender esses alunos. Hoje mesmo eu recebi uma demanda de uma diretora que ela levou os alunos da escola dela no planetário, e no planetário, por exemplo, não tem rampa, né? Ou seja, as nossas estruturas, os nossos equipamentos, escolas, nossos prédios precisam ainda avançar na pauta também da inclusão, tanto do ponto de vista de recurso humano como também estrutural. Para o segundo semestre, a Frente Parlamentar vai manter o foco na defesa de uma educação pública, inclusiva e democrática. A presidente diz que pretende enfrentar o que chama de desmonte da educação estadual e a gestão do governador Tarcísio de Freitas. Outro ponto em debate é o modelo das escolas cívico-militares, consideradas autoritárias. A gente está fazendo o planejamento do segundo semestre, mas com certeza vai aparecer o tema da educação no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem sofrido demais com o desmonte do sistema educacional.
O governo do estado tem feito uma revolução. A gente usa o termo revolução muitas vezes para uma coisa boa, né? Revolucionou, melhorou. O que ele está fazendo é um laboratório que pode ser servido para o Brasil todo, que vai sucatear de forma assim avassaladora o sistema educacional. Sendo pautado aí pela reforma do ensino médio, retirando disciplinas necessárias, importantes para ensinar os alunos, que ensinam os alunos a ter uma avaliação crítica do mundo, ter uma visão de mundo mais ampliada, conseguir fazer uma interpretação, uma leitura de mundo. O afastamento dessas disciplinas vai prejudicar muito os nossos alunos. Remete a uma educação voltada somente para o mercado, a uma educação voltada, fragmentada, fragilizada, desqualificada, muito para formar força de trabalho não qualificada para o mercado, né? O Centro Esportivo de Alto Rendimento de Campinas, localizado no Swiss Park, foi idealizado como um espaço de referência para atletas de alto nível. No entanto, as obras que começaram em 2008 ainda não foram concluídas. A preocupação com os atrasos e com o uso do espaço levou a Câmara de Campinas a criar uma frente parlamentar para acompanhar o andamento da revitalização. Quem preside é o vereador Permínio Monteiro, que apresentou um balanço dos trabalhos neste primeiro semestre. A frente parlamentar que acompanha as obras de revitalização do CEAR, Centro Esportivo de Alto Rendimento, localizado no Swiss Park, tem como presidente o vereador Permínio Monteiro, que apresentou o balanço das ações realizadas no primeiro semestre deste ano. Existe uma preocupação de construções que eram para ser iniciada, houve algum tipo de empecilho que não foi possível atender o contrato, a construtora infelizmente não atendeu e, mediante essa frente parlamentar que foi constituída aqui na Câmara Municipal de Campinas, nós iremos fiscalizar, que é o nosso papel de vereador, fiscalizar veementemente para que realmente seja construído lá um centro esportivo, seja construído um ginásio de esportes que parou as obras, seja revitalizado toda aquela área esportiva para a prática de esportes das periferias. Na primeira etapa dos trabalhos, o foco foi avaliar as condições atuais do complexo, que apresenta sinais de abandono e falta de uso contínuo. Lá, infelizmente, é um elefante branco. É um elefante branco que está lá ocioso, tem um convênio com uma equipe de atletismo, mas que não atende a população de uma maneira geral. E aquele espaço é um espaço público, eu acho que tem que ser feito aí essa fiscalização, tem que ser revitalizado, tem que ser feita a construção dos ginásios e de tudo que poderá acontecer ali, até porque tem espaço, mas tem que ser cumprido aí o contrato da construção, que vai ser reativado e com certeza teremos novidades em breve, principalmente acompanhando agora pela frente parlamentar. A frente parlamentar também cobrou da Secretaria Municipal de Esportes a apresentação de dados atualizados sobre valores investidos nas obras. Questionando a Secretaria de Esportes através de requerimento de informação, ele já veio o secretário fazer uma prestação de conta aqui na Câmara Municipal de Campinas, através da nossa primeira reunião da frente parlamentar desse centro esportivo do Swiss Park, mas que é necessário abrir esse espaço para as pessoas dos bairros adjacentes, que são o Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Noêmia, Carvalho de Moura, Jardim Caraí, temos aqui o pessoal da Gleba também, temos mais à frente lá outros bairros que poderão fazer o uso desse espaço, que é o espaço do povo, é um espaço público, mas que tem que ser cuidado e também usado de que forma? De forma correta e a população ocupando o espaço. É isso que tem que acontecer. Além da fiscalização, o grupo também busca incentivar políticas públicas para garantir que o espaço seja plenamente utilizado após a conclusão dos serviços.
A gente também fazer a indicação para a Secretaria de Esportes, que tem aí um papel fundamental em exercer esse tipo de trabalho dentro do centro esportivo, fazendo que aconteça competições. Podemos levar colégios lá municipais, colégios estaduais, fazendo competições escolares e também fazendo outros tipos de campeonato que é possível a gente usar, ocupar e também as pessoas estarem presentes nesse espaço público. 12:00 mais 24 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Vamos fazer o seguinte: rápido intervalo, o primeiro e último aqui no Jornal Câmara Notícia. E na volta tem entrevista ao vivo com uma mentora, escritora, palestrante, educadora, que vai falar sobre bullying, principalmente no ambiente escolar, já que nós estamos aí no Volta às Aulas. Algumas crianças, adolescentes já retornaram, né, na rede municipal, rede estadual. Agora, no mês de agosto, tem a rede particular, assunto importantíssimo para quem é pai, para quem é responsável ou para quem é jovem e está nos acompanhando. Tem alguma dúvida sobre este assunto? Já manda para a gente. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Participe comigo e na volta tem entrevista ao vivo imperdível, hein? Não sai daí. Meio-dia mais 29 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira, mês de julho encerra hoje. A partir de agosto temos a volta de todos os estudantes da rede municipal, estadual, particular, às escolas. Momento que é aguardado por alguns, nem tanto por outros. Até porque, segundo dados do Ministério da Educação e da Organização Mundial da Saúde, esse período de volta às aulas no Brasil há um registro de mais de 60% nos casos de bullying. Então, como no país milhões de crianças e adolescentes enfrentam situações desagradáveis de bullying e muitas vezes de forma silenciosa, é hora de dar voz e falar abertamente sobre o assunto com a Daniela Suniga, ela que é mentora, escritora, educadora, palestrante com mais de 20 anos dedicados ao desenvolvimento humano, mestra em educação. Então, Daniela, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar do Jornal Câmara Notícia. E agosto está chegando, algumas escolas já voltaram, outras no início da próxima semana. Pode ser um momento de apreensão, de angústia para milhões de crianças e adolescentes. Seja bem-vinda e uma boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Sim, pode ser uma alegria para alguns e realmente é um momento de muita tensão para outros. E aqui, principalmente, porque é uma questão silenciosa. Colocando a minha experiência, né, pessoal nisso, muitas vezes, quem sofre o bullying, principalmente a criança ou o adolescente, ele sofre de maneira silenciosa. Então, ele não dá muitos sinais, inicialmente, mas ele começa a dizer, a verbalizar, ou falando, não quero ir para a aula, está acontecendo alguma coisa muito chata lá, e ele fica, o comportamento muda, né? Ele fica muito mais calado ou calada, não quer ir para a aula, só que ele não diz o porquê, não é? Porque muitas vezes o que acontece, Gabriel, há dados, até de uma pesquisa que eu fiz, né, de que o bullying ele começa de forma mais frequente e mais clara a partir do 4º ano do ensino fundamental 1, né? E porque ali até a pré-escola, né, o 1º ano fundamental, onde a criança está sendo alfabetizada,
tudo corre muito bem. Mas depois dessa fase, onde a criança começa a crescer, começa a entender quem ela é no mundo, a partir daí começa as brincadeiras de mau gosto, os apelidos, a deixar o colega de lado de algumas atividades e assim por diante. Isso vai passando ano a ano, e na adolescência, já ali no 8º ano, hoje que nós chamamos, né, do ensino fundamental 2, isso também acontece de uma forma muito intensa e aí muito mais agressiva, vamos chamar assim. Então, eu acho que todos nós, enquanto pais e educadores, precisamos ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, porque dificilmente o aluno ou o filho vai verbalizar que está acontecendo alguma coisa errada, né? Então, os pais e os educadores precisam ficar atentos à mudança de comportamento, Gabriel. Ele contava muita coisa sobre a escola, de repente, o dia a dia da escola, e de repente ele passa a não falar mais. Ele começa a ter um prejuízo no seu desempenho escolar. Isso também é uma das incidências. Então, nós, enquanto pais e educadores, precisamos estar atentos a pequenas mudanças de comportamento. E aí, obviamente, ir conversando com o filho, conversando com o aluno, entendendo o que está acontecendo. Eu chamo a atenção, Gabriel, de que o bullying, ele vai acontecer, né? Eu acho que todos nós, em maior ou menor grau, passamos por situações assim na idade escolar, né? Mas o que a gente precisa realmente ficar atento é qual é o prejuízo emocional, né, que essa situação está trazendo para o aluno ou para o filho. Então, esse cuidado é que nós temos que ter, né? Então, por quê? Porque a partir de, entre aspas, um trauma sofrido por esse bullying, né, por esse aluno, aluna, filho, ele pode desenvolver ansiedade. Sim. Ele pode desenvolver também até um quadro, inicialmente, depressivo, porque primeiro vai vir a ansiedade. Ele vai ficar realmente com uma respiração diferente para ir para a escola, ele vai usar várias desculpas de não querer ir, então você vai perceber isso. E se não for realmente tomado esse cuidado, pode se desenvolver um transtorno de ansiedade, o que tem acontecido hoje muito, pelo que eu tenho acompanhado e pelo que eu tenho visto, Gabriel. Olha só quantas informações importantes foram ditas aqui pela Daniela, para você que é pai, para você que é responsável, conseguir perceber, porque você conhece o seu filho, então se você perceber essa mudança de comportamento, antes gostava de ir para a escola, agora não gosta mais, tinha boas notas, agora não tem mais, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, por isso que é muito importante. E Daniela, qual que é o papel, primeiro, da comunidade escolar neste retorno dos estudantes, de professores, de monitores, coordenadores, diretores, enfim, como promover um ambiente seguro e inclusivo neste retorno às aulas? A primeira coisa, Gabriel, no meu entendimento, é um diálogo aberto. Né? Primeira coisa, um diálogo aberto. Nesse início de volta às aulas, o papel do professor, do monitor e principalmente dos coordenadores educacionais é promover debates em sala de aula ou atividades, né, falando sobre o bullying. O que é o bullying? O que ele pode trazer em termos de consequência, prejuízos para os alunos? Por que não fazer o bullying? Qual que é o limite de uma brincadeira saudável e uma brincadeira que já não é mais tão legal assim? Então, o papel da escola é, inicialmente, colocar esse diálogo aberto com os alunos, promover, na verdade, esse debate, assuntos, esgotar isso ao máximo e também colocar junto aos pais o papel dos pais na ajuda dessas observações, como eu falei anteriormente, de mudança de comportamento e recorrer à escola para
compartilhar. Olha, eu sinto meu filho, por exemplo, diferente. Percebo que está acontecendo uma mudança de comportamento. Vocês estão percebendo isso também ou não? Porque o papel, eu acredito muito, né, Gabriel, de que os pais e a escola, quando eles têm essa congruência em termos de diálogo, todo mundo tem a ganhar. Sim. Porque aí não fica um fato isolado, um problema dos pais, ou, isso é um problema da escola. Não, é um problema de ambos, da escola e dos pais. Então, se há essa congruência, dificilmente nós vamos ter prejuízos junto aos alunos. Ainda sobre pais irresponsáveis, a gente sabe que muitos precisam trabalhar, garantir o sustento de casa e acham que deixando na escola está tudo certo. E aí naquela rotina do dia a dia acabam ficando distante dos filhos ou apenas com aquelas conversas protocolares. E aí, como foi seu dia? O filho, foi bem, janta, pronto, e acabou. Como que eles devem agir, como que eles devem conversar, como que eles devem prestar atenção nesses sinais, levando em consideração a rotina que nós temos. Muitas vezes os pais têm 1, 2, até 3 empregos, trabalham à noite também, então há uma dificuldade de conseguir essa interação e muitas vezes a demora de perceber que tem alguma coisa errada, Daniela? Sim, isso é verdade, mas aqui eu vou colocar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo algumas dicas importantes. Claro que a gente vive numa vida um pouco mais corrida, né? O nosso cotidiano realmente acaba nos trazendo essa questão, mas se você não conseguir dialogar inicialmente com o seu filho, por conta desse dia a dia, comece a perceber ou apenas acompanhar, sentir, enxergar, observar mudanças de comportamento do seu filho que são inicialmente sutis, Gabriel. Não vai ser nada, nossa, grandioso, ele vai mudar da água para o vinho. Não, inicialmente são mudanças sutis. Então, mesmo que você não tenha tempo de fazer um diálogo durante a semana, você pode fazer isso aos finais de semana, quando você tiver o seu tempo de folga. É necessário esse resgate da relação pais e filhos, e essa observação cuidadosa. De repente assim, olha, eu vou fazer um lanche, vou preparar o café da manhã, perceba se o seu filho antes falava mais no café da manhã, deixou de falar, se ele comentava mais ou não falou, no trajeto para a escola, como é que ele se comportava, se você tem a possibilidade de levá-lo, por exemplo, dentro do carro, né? Então, se ele vai com você, ele falava, não fala mais, se você consegue buscá-lo na escola, esse trajeto para casa, se mudou o comportamento, não mudou o comportamento. Então são pequenas atitudes e pequenas observações que vão fazer com que você enxergue essas mudanças que inicialmente, eu reforço, são sutis. A Daniela é autora de um livro que já nós vamos abordar, porque o lançamento está próximo. Infelizmente foi vítima de bullying, a gente vai trazer também este relato da Daniela, que é importantíssimo. Antes disso, muitos casos de bullying, Daniela, acontecem, às vezes com ofensas, com xingamentos, até agressões, mas tem uma modalidade que preocupa bastante, que é o cyberbullying, né, que é realizado por meio de internet, envolvem jogos online, redes sociais, grupos de WhatsApp. Ele é mais difícil de identificar por conta da limitação de supervisionar. Como é que você encara o cyberbullying hoje, no momento, para os pais, para os responsáveis que estão nos acompanhando e que estão preocupados com este assunto? Ele é um pouquinho mais difícil, vamos chamar assim, de identificar, porque as informações correm de forma muito rápida, principalmente em redes sociais, o WhatsApp, leia-se o WhatsApp, mas aqui, Gabriel, eu vou colocar a minha experiência também como mãe, né? Eu, toda semana, ou pelo menos uma vez por semana, eu pego o celular dos meus filhos, porque ambos têm celulares, né? Um tem 13 anos e a outra tem 11 anos. Uma vez por semana eu faço
um pente fino, vamos chamar dessa forma, né, no celular deles. Logicamente, eles têm algumas visualizações bloqueadas por conta da idade, mas eu vou ali no WhatsApp entender o que está acontecendo, sabe? Tiro um tempinho ali e vou visualizando. Nós que temos, na verdade, um pouco mais de perspicácia, vamos chamar assim, sim, a gente consegue ir visualizando. Então, o que eu recomendo é mais difícil de verificar, sim, verdade, porque ele acontece numa pequena mensagem ali e aquilo explode rapidamente, mas aqui a função dos pais é: fique atento às redes sociais. Uma vez por semana, dá uma olhada lá, vê o que está acontecendo e procura conversar com seu filho se você verificar algo que não está a contento mediante aí seu julgamento ou o seu referencial. Ô Daniela, eu vou pedir licença agora para você dar o seu relato. Infelizmente você foi vítima de bullying na sua infância, né? Para quem está nos acompanhando, onde foi, durante quanto tempo e como foi o seu sentimento e a ação que você teve na época? Olha, Gabriel, eu nasci com feio da palatila, para quem não conhece, é o céu da boca aberto, e aí as consequências disso é um problema de dicção, um problema de alimentação e a voz totalmente fanha, né? Então, na verdade, eu tinha uma dificuldade de me comunicar gigantesca. Até ali, a idade pré-escolar, vamos chamar assim, eu não sentia muita diferença, não. Mas começou, na verdade, a haver diferença a partir ali dos meus 6, 7 anos. Eu tinha um apelido que me chamavam com a voz defeituosa ou a voz do Pato Donald, né? Então, na verdade, o bullying que eu sofria era esse tipo de apelido, né? Então, tinha colegas de sala que todo dia que eu entrava na sala ficava imitando a minha voz. Inicialmente isso me machucava demais. E também uma coisa que acontecia é quando nós íamos fazer jogos ou na aula de educação física que tinha que dividir as turmas ou a equipe, né, para poder fazer os times de jogos, eu nunca era escolhida. Eu ficava sempre por último, né? Então aí quem sobrava, o time que ainda não tinha escolhido e eu sobrava, tinha que me pegar porque eu era a única ali, né? Então isso me causava realmente um grande dissabor, uma tristeza, sim, né? E isso traz para nós uma rejeição, até uma autorrejeição, no sentido de que eu não sou merecedora. Olha, todo mundo me fala sobre a minha voz, critica a minha voz, não é? E olha que eu não tinha fisicamente, Gabriel, nada que pudesse, né, ainda mais intensificar isso, né? Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a falar cada vez menos, porque cada vez que eu falava, eu sofria algum tipo de gracejo, de intervenção. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que realmente o bullying machuca, e machuca muito. E é uma dor silenciosa, por isso que eu te disse, é silenciosa. Então, a gente vai sofrer calado. E a gente vai mudar o comportamento da gente em função disso, para não querer ser mais visto. Você conseguiu dar essa volta por cima ainda na escola e a relação que teve, né, a importância de pais, de responsáveis e de familiares na época? Sem dúvida, eu dei a volta por cima, porque primeiro fiz as cirurgias corretivas para isso, a última foi aos 12 anos. Tive profissionais ao meu lado que me ajudavam muito. Meus pais, principalmente, estavam a todo momento junto comigo e me apoiando e, obviamente, entendendo que eu não era diferente de ninguém, não é? Quando eu dei a volta por cima, eu queria falar. A primeira coisa que eu queria era falar, para que as pessoas realmente ouvissem a minha voz. E aí foi uma surpresa à época para todo mundo, porque a minha voz realmente havia mudado radicalmente. Mas eu insisto ainda, Gabriel, de que mesmo que a voz havia mudado ali com os meus 12 anos, as crenças limitantes por conta do bullying permaneceu comigo, né?
até meu início da minha idade jovem, a minha idade adulta, quando realmente depois eu fui buscar ajuda para transformar isso dentro de mim. Há consequências, né, Daniela? Não é algo só do momento, é algo que, infelizmente, a gente acaba carregando isso, muitas vezes, algumas pessoas, até para o resto da vida, né? Se não vai ajudar, se não tiver uma ajuda, às vezes, de um psicólogo, isso a pessoa carrega e às vezes nem sabe, né, o porquê. Exatamente, vai carregando isso, vai tendo essas crenças limitantes, eu não sou merecedora, pedindo o amor das pessoas, o reconhecimento das pessoas, qualquer coisa que oferece tá bom, né, porque acha que tem que ser, só merece o pouco mesmo. Então essas são as crenças limitantes que nos acompanham. Tomar cuidado, porque isso reflete em tudo que está à nossa volta, Gabriel. Digo, relacionamentos pessoais e profissionais, inclusive. Ô, Daniela, quando a gente está sofrendo, está no meio da dor, a gente tende a achar que vai conviver com aquilo para o resto da vida, né? É difícil conseguir olhar para um futuro melhor. Como é que é esta dificuldade de ressignificar a dor? Porque no seu caso você fez a cirurgia e conseguiu, mas às vezes a pessoa ela tem alguma condição que ela não é uma cirurgia que vai conseguir ali resolver. Como que ressignifica a dor? Como é que é essa dificuldade? Primeiramente, para ressignificar, é preciso sentir a dor, Gabriel. Então, não suprimi-la, né, do tipo, não está acontecendo nada, isso vai passar. Não, sente a dor daquilo que você está sentindo mesmo, reconheça a sua dor, para que a partir daí você entenda o que está acontecendo com você, com o seu corpo, e aonde essa dor está te levando. Quando você tem vamos dizer assim, essa lucidez, você começa a entender de que forma você pode modificar, de que forma você pode mudar a abordagem da dor. E isso que faz faz parte da sua cura. Então, primeiramente, sentir a dor, o que ela transmite para você, como é que você se sente em relação a ela, e a partir daí, como é que você pode modificar esse seu estado de sentimento, esse seu estado de sofrimento. Essa é a primeira parte, e buscar, obviamente, a ajuda de profissionais, Gabriel. Muitas vezes a gente acha que a gente pode lidar com coisas sozinhos, que nós vamos dar conta, e nem sempre é assim. A ajuda de profissionais especializados é fundamental nesse processo. Daniela, você é autora do livro A Audácia de Ser Feliz. Quero saber se é uma autobiografia e como que surgiu a ideia de escrevê-lo. É uma autobiografia, mas não é uma autobiografia que eu conto somente a história em si, né? Como é que eu tinha, na verdade, fala sobre uma história, eu acho que improvável. Todas as expectativas que eu tinha de vida, eu acho, no sentido de que a vida havia me imposto por ter nascido com feira palatina, como é que eu criei essa jornada de amor, de felicidade genuína, e como é que eu retomei a minha essência. Então, é uma autobiografia colocada com leveza. Claro que as pessoas vão se identificar em períodos ali mais difíceis da minha vida, mas eu vou colocando isso com leveza, fazendo com que o leitor se reconheça ou em cada fase que eu conto, ou no livro inteiro. Então, no meu entendimento, cada pessoa vai se identificar com uma parte do livro, né? A ideia de escrever o livro, eu já tenho ela há muito tempo, mas sempre achava que, acho que não é isso, né? E um dia, numa meditação, eu medito já há muitos anos, veio, sim, você precisa escrever a história, e já me veio o título da história, né? A audácia de ser feliz, porque a gente precisa de audácia para ser feliz, Gabriel. A grande maioria das pessoas acham que, eu tô triste, é assim mesmo, não tem jeito. Não, a gente precisa ter a audácia de ser feliz, coragem realmente de ser feliz, porque é possível. Sim. E sempre respeitando a nossa essência, quem nós somos de verdade.
Sobre essa construção do livro, é difícil voltar a tantas histórias do passado? Como que você reagiu, Daniela? Olha, eu acredito que a parte mais difícil de escrever foi a infância, porque a partir do momento que eu comecei a escrever, eu fui rememorando, né, algumas passagens, algumas situações. Então, essa foi a parte que eu demorei um pouquinho mais, inclusive, para escrever, porque me vinham memórias, eu acolhi essas memórias, realmente, para depois continuar escrevendo. Então, essa foi a parte mais difícil, porque realmente tudo estava ali na minha infância. Grande parte, Gabriel, das coisas que nós vivenciamos, do que nós não entendemos e que nós carregamos para a nossa fase adulta, ela parte da infância. Sim. Sempre, né? Então, é preciso a gente acolher isso, entender o que aconteceu. E não é dizer, deixa para lá, já aconteceu, eu não quero mais voltar lá, não. É voltar lá para você entender como é que aconteceu e como você pode se transformar a partir daquilo. A vida, ou melhor, nós não somos um diagnóstico, não é? Nós somos muito mais do que um diagnóstico. Então, todos nós temos coisas boas a colocar para o mundo, né? Experiências de vida para colocar para o mundo. Todos nós, Gabriel, Sim. Não é necessário escrever um livro, mas se todos nós colocarmos a nossa essência para o outro, né? Colocar, olha, as experiências que eu me modifiquei através da minha vida, isso também é uma forma de partilhar, dividir, crescer, porque sempre a gente vai aprender, eu acredito muito nisso, a gente sempre vai aprender a partir de uma história de uma outra pessoa, a partir de uma vivência de uma outra pessoa, e até no sentido, o que eu preciso fazer e o que eu não devo fazer. Então, acho que isso é muito importante, essas histórias, ou aquilo, nesse caso aqui, a minha história, é uma forma que eu encontrei de levar leveza, mas para que as pessoas tenham fé, para que as pessoas ajam, sim, com amorosidade, respeitando a sua essência, sejam vulneráveis e aceitar de que, naquele momento, não estão bem, mas vão fazer a virada do jogo, a partir sempre do autoconhecimento, Gabriel. É nisso que eu acredito. Sem sombra de dúvidas, tudo isso é muito importante. Ô, Daniela, você pensou ou imagina que exista um público-alvo para o seu livro? Olha, o público-alvo são jovens, né? Ali já digo que adolescentes a partir ali dos 14, 15 anos, leio facilmente, porque é uma linguagem clara, uma linguagem simples, né? Isso é uma característica minha. E até ali, o final do seu respiro de vida, o livro com certeza vai te ajudar. Então é para todo mundo, Gabriel, eu acredito que é para todo mundo. Uma linguagem simples, fácil, que realmente é uma forma de falar sobre o extraordinário, e eu acho que também confiar nas nossas escolhas, confiar na nossa intuição. O livro fala muito sobre isso. Então, a partir dos seus 14 anos, até o seu último respiro, o livro A Audácia de Ser Feliz, tenho certeza que pode fazer alguma mudança ou trazer alguma inspiração para você. Ô, Daniela, claro que cada leitor tem a sua experiência de vida e recebe a história de uma maneira. Adolescentes e pais que forem ler o livro, será que recebem da mesma maneira? Você já pensou sobre isso? De acordo com a vivência de cada um? Será que cada um recebe de uma maneira a audácia de ser feliz? Os pais podem, de repente, ficar um pouco mais atentos, né? Em relação, principalmente ao bullying, não é? De que ele é silencioso, como a gente disse um pouquinho no início aí da entrevista. E aos adolescentes, principalmente, vão se reconhecer em muitas das situações que eu coloco ali, né? Então, que vivenciou, que muitas vezes talvez não entendeu ali no momento que aconteceu, mas eu também já estive nesse lugar. Então, eu acredito que pais e alunos e filhos, né, vamos colocar assim, eles vão enxergar de uma forma diferente, mas ambos serão impactados, eu tenho certeza disso.
Para quem está interessado, a Audácia de Ser Feliz já consegue encontrá-lo, se não vai ter aí, você está pensando em fazer alguma reunião para poder divulgar o livro? Sim, farei o lançamento oficial do livro, Gabriel, todos estão convidados, dia 21 de agosto, das 6 da tarde às 8h30, né, da noite, na Livraria da Vila, no Shopping Guatemi Campinas. Vai ser um prazer receber todos lá, partilhar experiência, histórias e a gente contar um pouquinho mais sobre a Audácia de Ser Feliz. Ótimo. Daniela, antes da gente encerrar, a gente recebeu um WhatsApp aqui, a pessoa se identificou como Reis, então agradeço a mensagem do Reis, pelo 978293776, e ele diz que o tema que nós estamos abordando é muito importante, mas que ele está preocupado porque o que ele tem percebido nas escolas, nessa questão do bullying, é que quem está sofrendo, de alguma maneira, pode virar este agressor, recebe de uma forma agressiva e aí acaba partindo para cima dessa pessoa que cometeu o ato. Essa é uma preocupação também, né, Daniela, dessa pessoa que muitas vezes sofre o bullying de uma forma silenciosa. A gente já comentou aqui que existe de forma verbal, de forma agressiva, pode ser através do cyberbullying de um jogo. Em algum momento ela se rebela e isso pode acontecer na escola aqui, de acordo com o Reis. Essa é uma preocupação que eu acho que os pais têm também e infelizmente é comum. Se a gente colocar em site de busca ou mesmo na televisão, a gente vê casos acontecendo desta pessoa que de tanto recebeu bullying, em algum momento ela explodiu. Então há essa preocupação também de quem está sofrendo o bullying em algum momento, que essa ajuda chegue logo, né? Sim, e é importante o que o Reis disse, porque quando nós estamos feridos, vamos chamar assim, não é? A gente fere também, porque é a nossa forma de defesa, não é? Então, aí o papel dos pais é perceber de novo, Gabriel, a mudança de comportamento deste aluno e desse filho. A escola percebendo se há uma mudança e os pais percebendo se há uma mudança. Porque realmente tem algumas pessoas... tem algumas crianças que não vão saber, ou jovens não vão saber lidar com aquela dor que estão passando. Não. E aí eles não vão levar os pais, não vão levar a escola. O que eles vão fazer? Atacar, se defender, não é? Fazer a mesma coisa, porque é o que eles estão entendendo que é o normal, vamos chamar assim, né? Então, por isso, de novo, essa atenção à mudança de comportamento, não é? A gente vê muitas pessoas hoje, não só a questão do bullying, mas muitas pessoas agressivas, por coisas banais, porque estão feridas. Claro que a agressão não justifica nada, mas vamos perceber isso, estão feridas. Então, no papel da escola e dos pais a atenção a essa mudança de comportamento, porque se ele não era agressivo e começou a ser agressivo, há algum sinal aí. Daniela Suniga, mentora, escritora, educadora, palestrante com mais de 20 anos dedicados ao desenvolvimento humano, mestra em educação. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, ter compartilhado a sua história com os nossos telespectadores sobre o lançamento do livro A Audácia de Ser Feliz. Já faço um novo convite para você retornar. Escreveu uma nova obra, retorne até aqui o Jornal Câmara Notícia e fique aberto aí para suas considerações finais. Gabriel, agradeço a gentileza de vocês, o convite de vocês. É uma alegria para mim, primeiro, falar sobre educação. Eu sou uma educadora. Depois disso, é também uma alegria falar sobre o livro A Audácia de Ser Feliz. E a gente colocar temas tão sensíveis, como o bullying, como a questão do autoconhecimento, sobre a questão da dor que nós sentimos, como é que nós vamos transformar. Eu acho que o mundo precisa disso hoje, da gente olhar para dentro, entender quem nós somos, para que a gente possa, na verdade, fazer as escolhas mais assertivas. E eu estou dizendo sobre a nossa vida adulta, né? Então, eu trago, na verdade, uma mensagem realmente de acolhimento, de fé, de propósito, de que todos nós
podemos fazer uma mudança da nossa vida. Basta a gente querer. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada e, de novo, estão todos convidados dia 21 de agosto no Shopping Iguatemi Campinas, lá na Livraria da Vila, das 18 às 20h30. Para o lançamento do livro, estarei lá, será uma alegria, inclusive, ver você lá também, viu, Gabriel? Obrigada. Convite já aceito. Nós aqui agradecemos a participação ao vivo da Daniela Soniga aqui no Jornal Câmara Notícia, com um tema tão importante, né? A questão do bullying. E também agradeço novamente o relato, né, da Daniela, que sofreu na sua infância, mas conseguiu ressignificar a questão da dor e é palestrante, é mentora, é educadora. 1h mais 2 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque olha só, hein, as obras do Mercadão que começaram lá em julho de 2023, 2 anos depois, estão na reta final. Hoje pela manhã aconteceu uma visita guiada lá no local. Claro que a nossa equipe estava por lá e quem vai nos contar e mostrar como está o mercado municipal é o repórter André Aranha. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. A reforma foi concluída, agora os permissionários vão fazer as adequações no boxes. Isso deve acontecer agora no mês de agosto. O presidente Luiz Rossini representou a Câmara Municipal de Campinas e falou sobre essa situação. Olha só. Eu acho que Campinas merece isso, né? A importância que tem o mercado para a história da cidade, né? Do desenvolvimento da cidade. Eu acho que ele ser restaurado e é um ponto turístico também, como é um mercado em todos os países do mundo. E além da estrutura física, que é bonita e que é tombada e precisa ser restaurada, como está sendo feito, ampliar agora a possibilidade com o mezanino de colocar restaurante lá dentro, lanchonete, a gente tem que valorizar também a atividade que é desenvolvida aqui pelos permissionários, né? Porque o mercado é físico, mas o que movimenta é a atividade comercial, que é histórica e que tem muita relação com o desenvolvimento da cidade. Então é um presente para a cidade, é um presente para os permissionários, é uma ação importante, né, do governo Dário de restaurar isso e faz parte desse processo, inclusive, de requalificação da área central, começando por aqui, tornar o centro de Campinas mais bonito, aconchegante, as pessoas possam vir aqui não só para o mercado, mas com segurança, com conforto. Isso aqui é fantástico. Qual foi o papel da Câmara? Houve comissões e tudo mais, debates? Houve. Na verdade, assim, desde o início das obras, a Câmara esteve envolvida, né? Participamos de várias reuniões com a Associação dos Permissionários para resolver problemas que surgiram durante a obra, cobrando prazos e, enfim, verificando se a coisa está sendo feita de forma adequada. Aliás, a gente tem que também enaltecer a participação dos permissionários que estão fazendo a sua parte. Eles ficaram sacrificados aí por 2 anos, né? Tiveram um impacto nas suas atividades também, mas eu acho que agora vai compensar, né? Essa espera, esse esforço, esse sacrifício, né? Agora é um novo momento para o Mercadão, para os permissionários e para a cidade. Um investimento aí de aproximadamente 8 milhões, mais de 8 milhões, que contou inclusive também com uma emenda parlamentar de um deputado. Quer dizer, no fim deu tudo certo, agora só aguardando aí as adequações nos boxes, né, presidente? Sim. Agora eu acho que os permissionários estão finalizando, nós vamos ver hoje, né, que hoje é uma visita para ver como é que ficou, mas todos os permissionários também tiveram que investir internamente nos boxes, piso, paredes, azulejo. Certamente vai ficar um local muito aprazível, agradável, aconchegante para receber a população de Campinas, para praticar um hábito que é da origem da humanidade, né? Comprar e vender produtos de qualidade que o Mercadão oferece. Parte deste valor, uma emenda parlamentar do deputado Marcos Pereira, que também esteve presente aqui no Mercadão. O prefeito Dário Saad falou sobre isso, olha só. Hoje é a inauguração, entre aspas, da obra, a entrega da obra. Nós não fizemos a inauguração em respeito aos permissionários que não estão com as suas obras, com as suas bancas, os seus boxes abertos. Então, hoje, poderíamos fazer uma inauguração
formal, mas hoje nós fizemos a entrega da finalização da obra e em respeito aos permissionários, nós vamos fazer uma festa quando todos estiverem aqui dentro. A partir da obra entregue, as mudanças começam a acontecer porque as obras dos permissionários já começaram também. Tem alguns boxes que estão prontos. Então nós poderíamos fazer uma inauguração hoje, a obra está pronta da prefeitura, mas a gente resolveu, em comum acordo com os permissionários, fazer uma festa bonita quando todos estiverem aqui vendendo. Então, para ter um respeito aos permissionários. Tem uma data? A data a gente tem acertado também com o Ministério do Turismo. Vamos acertar com os permissionários quando terminar, quando todos estiverem prontos para fazer, para estarem abertos no dia, e também com a agenda do Ministério do Turismo. Porque nós acreditamos que uma festa aqui com os permissionários já atendendo, você mostra já os boxes, mostra já o mercado funcionando e chama mais a atenção da população, mais movimento para o mercado. Conversei também com o presidente da Comissão de Política Urbana, o vereador Arnaldo Salvetti, que foi presidente da CETEC, que é responsável aí pela gestão do Mercadão. Olha só. Eu acho que é uma vitória para a cidade de Campinas, né? O Mercadão é um monumento da cidade, representa muito para a nossa população, né? É uma história da nossa cidade. E essa obra, eu fico muito contente dela estar sendo hoje entregue, né, para os permissionários, para a cidade, porque começou na nossa gestão quando eu era presidente da CETEC. Nós fizemos um projeto, nós que encaminhamos a questão da escritura do mercado que não tinha para poder receber a verba, e agradecer, né, o prefeito Dário que manteve, né, essa reforma, que também ajudou muito essa conquista para a cidade. E o prefeito Jonas, porque começou lá atrás. Então só tenho que agradecer ao prefeito, agradecer aos secretários, quem fez parte, o presidente da CETEC, que também continuou o projeto, e parabéns a todos os permissionários da CETEC pela essa vitória de ter o mercado de volta para a nossa cidade de Campinas. O senhor acompanhou bastante aí as obras, a reforma do Mercadão? Ah, sim, acompanhei. É uma reforma uma reforma em casa já é complicado. Uma reforma de um patrimônio histórico tem seus detalhes, é mais difícil. Então está sendo entregue hoje. O importante é que nós estamos aí com o mercado agora para o final do ano. Tenho certeza que o mezanino que nós lutamos tanto para ter no mercado igual São Paulo está concluído, e parabéns a todos. Também, Gabriel Castro, amigos que acompanham o Câmara Notícia, tive a oportunidade de conversar com a presidente da Associação dos Permissionários, que falou sobre essa entrega da obra. Durante todo esse processo de mudança, eu que assim auxiliei todos os permissionários, tanto na mudança para a estrutura provisória e depois em todo o trâmite de organização de obra, de início, de prazos, de início de obra, nossa parte com a prefeitura. Então, assim, eu ajudei, na medida do possível, contribuí que a gente conseguisse trabalhar junto com a obra interna do mercado e a nossa execução do nosso processo também. A prefeitura informou que a obra está concluída. A Associação de Permissionários concorda ou tem ressalvas? Não, a obra está concluída, tá? O que falta é alguns pontos, alguns detalhes, assim, inclusive de obras internas mesmo dos próprios permissionários, que o início das nossas obras ela foi posterior ao início da obra do mercado, né? Então, assim, não deu para a gente iniciar nossas obras no período que iniciaram a obra do próprio prédio, por questões de segurança. Também compareceram os vereadores Carlinhos Camelô, Nick Schneider, Guilherme Teixeira, o Rodrigo da Farmadic, Roberto Alves, também o mineiro do Espetinho. Eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, André Aranha, muito obrigado pelas informações diretamente do Mercado Municipal de Campinas com a atualização da reta final aí das obras. Bom, 1h mais 10 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque os casos de câncer coloretal estão aumentando entre as pessoas mais jovens. Por isso é fundamental saber identificar os sinais de alerta e procurar ajuda médica o quanto antes. O quadro de hoje, um oncologista vai explicar quais exames podem ajudar na detecção precoce da doença e, o mais importante, quais hábitos de vida são indispensáveis para a prevenção. É o Saúde Agora.
Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Mais de 45 mil pessoas devem receber o diagnóstico de câncer coloretal no Brasil em 2025, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. O câncer coloretal, que vitimou a cantora Preta Gil, é o terceiro tipo que mais acomete mulheres e homens no país. O número de mortes pela doença está crescendo. Em 2020 foram pouco mais de 20 mil e em 2024, ano passado, chegou a quase 26 mil. Quem explica tudo sobre esse tema e quais as principais medidas de prevenção é o oncologista clínico e sócio do Grupo Sonhe, Davi Pinheiro Cunha. Doutor Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, no Saúde Agora, e seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês. Doutor, vamos explicar primeiro, de uma forma bem geral, para quem está em casa, o que é o câncer coloretal? Quando a gente fala em câncer coloretal, a gente está falando de todos os tumores que têm origem no intestino grosso e no reto, que é exatamente a porção final do intestino. E geralmente esse é um tumor de pessoas mais idosas, que acontecem após os 60, 70 anos. E uma coisa que chama muito a atenção é exatamente o quadro da cantora Preta Gil, que ela teve um diagnóstico numa fase mais inicial, Ela tinha 48 anos quando fez esse diagnóstico. Isso mostra pra gente uma mudança real no padrão dessa doença, Você comentou muito bem a importância desse diagnóstico, o terceiro mais frequente nos homens e nas mulheres, mas o que mais chama a atenção de mudança do padrão é que nos adultos mais velhos, mais idosos, a quantidade de casos novos meio que estabilizou. A gente está mantendo o mesmo número de casos novos nos últimos 20 anos. Já nos adultos mais jovens, que são com menos de 50 anos de idade, esse número aumentou de forma muito mais significativa, mostrando uma mudança realmente no padrão da doença agora, mais em adultos mais jovens. Doutor, e como que a gente pode identificar os principais sinais de alerta? Eu acho que o nosso quadro aqui tem esse grande objetivo, Ajudar quem está em casa a identificar esses sinais e buscar atendimento o quanto antes. Não, perfeito. A doença, na fase mais inicial, ele muitas vezes é assintomático. Então, a pessoa não tem absolutamente nenhum sintoma, E aí é onde está o perigo da doença, e daí a importância de fazer os exames de prevenção, que a gente vai conversar um pouquinho depois. Mas, quando o tumor ele vai aumentando de tamanho, ele pode trazer alguns sintomas mais relacionados à obstrução do tumor dentro do intestino, Então, os principais sintomas são alteração do hábito intestinal. Então, o que significa isso? Aquela pessoa que vai ao banheiro evacuar diariamente, com as fezes com uma consistência, ele muda o padrão. Ele começa a ter mais dificuldade, em vez de todo dia, vai a cada 3 dias. Ou o contrário, a pessoa começa a ter diarreia ao invés do hábito habitual. Então, a mudança desse padrão, de evacuação, isso já é um sinal de alerta. E quando isso dura mais de 2 a 3 semanas, a gente sempre deve procurar uma avaliação médica. Outro fator importante que a gente sempre tem que dar atenção é o sangramento nas fezes, O sangramento das fezes não é normal. Sempre tem alguma justificativa, Muitas vezes é uma doença benigna, como a doença hemorroidária, hemorroida pode causar sangramento, a doença diverticular, que são divertículos, pode dar sangramento, porém, o câncer também pode, Então, se tiver sangramento nas fezes, a gente tem que realmente prosseguir uma investigação. Outro ponto importante é dor abdominal, que não melhora. Então, as pessoas que têm dor recorrente, que não melhoram, as dores vão piorando, isso também merece uma atenção. Presença de anemia, então você faz um exame de sangue, um exame que a gente costuma fazer, o hemograma, e ali a gente vê uma diminuição da hemoglobina, então isso a gente chama de anemia. Então, uma anemia sem uma causa aparente é um fator de suspeita também. E o emagrecimento sem uma causa aparente, Então, quando a gente junta todos esses fatores, tudo isso é sinal de alerta
para o câncer coloretal e a gente merece sim sempre investigar quando tem a presença desses sintomas. Doutora, até uma outra questão que eu li sobre é com relação ao formato das fezes. As pessoas também precisam ficar atentas com relação a esse ponto? Precisa, e isso é uma coisa bem particular, principalmente do câncer de intestino na fase mais distal do tumor, então a parte final do intestino. E é muito mais comum no reto, né? Porque o reto é aquela fase final do intestino e essa região, ela tem uma espessura menor. Então, quando aparece uma nodulação, né, que é o tumor ali, ele dificulta a passagem das fezes e como é muito mais estreito essa localização, as fezes geralmente mudam o formato. E algumas vezes ela pode ficar até em formato de fita, que a gente chama, né, mais fina. Então, um termo médico que a gente utiliza de atenção é se as fezes estão em fita, significa que tem algo dificultando a passagem das fezes ali, e algumas vezes isso pode ser um tumor. Então, o formato também é muito importante nessa avaliação. Até tomando como exemplo mesmo, né, o caso da Preta, ela comentou que começou a ter episódios de dores de cabeça e até pressão alta. Isso é comum também, doutora, as pessoas apresentarem, além desses que você comentou, outros sintomas? Esses outros sintomas, né, que a Preta Gil comentou, geralmente eles são sintomas mais indiretos, né, da doença. Então, significa o quê, né? O tumor geralmente está localizado no intestino ou no reto, ele pode causar sangramento, causar anemia, e a repercussão desses sintomas, como anemia, a pessoa pode dar a sensação de mal-estar, pode dar a sensação, né, de tontura, de fadiga, que já é mais secundário à anemia, de uma forma geral, do que a doença, né? Algumas vezes as dores, o desconforto pode aumentar a pressão, então a gente dá crises de pressão alta. Então são sintomas mais inespecíficos, não diretamente relacionados ao tumor, mas indiretamente isso é uma causa. Então quando a gente junta, né, mudança do padrão intestinal ali que a gente comentou, mas esses outros sintomas inespecíficos, aí a gente tem que dar uma atenção ainda mais especial e uma investigação é necessária. Doutor Daviro, o fator hereditário, ele também deve ser levado em conta? Sim, né? Então quando a gente coloca os principais fatores de risco, né, a gente leva em consideração hoje a idade, né? A gente comentou que existe uma mudança do padrão de idade, cada vez pessoas mais jovens sendo acometidas com câncer coloretal, mas a idade continua ainda sendo o principal fator de risco, né? Então, pessoas acima dos 50 anos, mas principalmente 60 e 70 anos, são a fase de maior preocupação. Outro ponto de muita importância, aí já entra a história familiar. Então, quem tem parente de primeiro grau com um diagnóstico, né, de câncer coloretal, aí pai, irmãos, tio de primeiro grau, esse risco, né, aumenta de forma muito mais significativa. E nessa situação, é recomendado que a gente faça o exame de rastreamento 10 anos antes do diagnóstico da pessoa acometida. Então, vou usar o exemplo da cantora Preta Gil, né? Ela teve o diagnóstico com 48 anos. Então, o filho dela, por recomendação, deve fazer a colonoscopia aos 38 anos. Quando é hora da pessoa procurar um médico? Então, vamos lá, né? Sempre que a gente tem a presença desses sintomas que a gente acabou de comentar, né? Então, alteração do hábito intestinal, sangramento nas fezes, mudança do padrão das fezes, né? Mais fezes em fita, emagrecimento, anemia. E quando esses sintomas duram mais de 2 a 3 semanas, isso obrigatoriamente merece uma investigação. Quais as medidas as pessoas devem adotar para prevenir esse tipo de câncer? Alguma mudança de hábito, né? Coisas que não fazia, que vai ter que fazer? Então, para a gente conseguir minimizar, a gente tem que ter um estilo de vida saudável, né? Porque os fatores de risco relacionados a esse câncer é uma dieta não adequada, então rica em ultraprocessados, embutidos de uma forma geral, né? Excesso de salame, presunto, comidas com pouca fibra, então pouca verdura e pouca salada, excesso de carne vermelha, obesidade.
Então, isso tudo é fator de risco. Então, se a gente evita esses alimentos e consegue manter o peso, é um fator de proteção, né? Então, evitar a exposição ao cigarro e à bebida alcoólica, isso também é fator de proteção. E realizar atividade física, né? Então, se a gente faz esse estilo de vida mais saudável, faz, né, uma educação alimentar para dietas mais saudáveis, a gente minimiza a chance de desenvolver esse tipo de câncer, e isso é realmente algo muito importante. E, doutor, quais exames que ajudam na detecção precoce desse câncer? A gente sabe que tem a colonoscopia e tem um outro exame que é o de sangue oculto nas fezes. Ele também é válido? É válido, né? O sangue oculto nas fezes nada mais é do que um exame que você vai identificar a presença de sangramento nas fezes, que muitas vezes pode ser microscópico. A gente olha no vaso sanitário e não vê que está tendo sangramento. Nesse exame a gente identifica esse sangramento em menor quantidade. E se tem sangramento, significa que tem algo dentro do intestino que pode ser um tumor. E aí, nesse caso, é um exame de alerta. Mas se a gente tem presença de sangue nas fezes, a gente obrigatoriamente deve fazer a colonoscopia para investigar, né? Então, hoje, o exame mais bem recomendado, se possível, é a realização da colonoscopia, porque é um exame que ele já vai olhar o intestino inteiro por dentro, né? E vai conseguir fazer o diagnóstico de duas situações principais. De uma doença que é um pólipo, que não é câncer, nada mais é do que um pequeno nódulo dentro do intestino, mas que pode virar um câncer durante a vida, um pólipo benigno, ele tem o potencial de virar um câncer durante o tempo. E a colonoscopia consegue identificar esse pequeno nódulo benigno e fazer retirada. Então, você faz a retirada de uma lesão que potencialmente viraria um câncer no futuro. Então, você evita desenvolver o câncer. E, além disso, a colonoscopia consegue achar um tumor numa fase que ele pode estar assintomático. Então, ele faz o exame, ele identifica a presença da lesão ali e faz a biópsia. Fazendo a biópsia, a gente consegue fazer um diagnóstico muito mais precoce. E nesses casos, quando a gente faz diagnóstico, geralmente numa fase mais inicial, em que o tumor não está trazendo sintomas, a chance de cura nessa situação é acima de 90%. Certo, então, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora e por trazer, né, tanta informação assim para o público aqui para a gente. Eu que agradeço, é um prazer grande estar aqui com vocês, estou à disposição sempre. Obrigada também pela sua companhia aí em casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora. Hoje ainda amanheceu com um frio um pouco mais intenso, mas aos poucos a temperatura vai subir, viu? Para amanhã, sexta-feira, sol aparece durante todo o dia com pouca nebulosidade e sem chuva. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Mês de agosto chegando com mínima de 13. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus. Repare na amplitude térmica, hein? 16 graus de diferença, é muita coisa. Então, para quem acorda cedinho ainda vai sentir o frio, mas ao longo do dia vai ter que tirar o agasalho ou o casaco, porque vai fazer calor nesta sexta-feira aqui em Campinas. Informação, infelizmente, hein? Faleceu nesta manhã Antônio Carlos Vendramini, aos 74 anos, devido a um tumor, um dos maiores nomes do basquete feminino, inúmeras conquistas, 2 mundiais de clubes, 4 edições do Sul-Americano de Clubes, 13 títulos nacionais de clubes, 15 estaduais, 2 mundiais de clubes, 4 sul-americanos de clubes, um pan-americano também de clubes e o sul-americano de 1989 pela seleção brasileira feminina. Foi o treinador da equipe aqui de Campinas do basquete feminino, estava como gestor do projeto. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.
Em 2018, tive o prazer de entrevistá-lo para o programa Mais Esportes, aqui mesmo da TV Câmara Campinas, e sem dúvidas um grande profissional. Então fica aqui as nossas condolências aos familiares e amigos. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.